Você sabia que existe uma forma silenciosa do seu corpo avisar que algo muito grave está acontecendo e que talvez você tenha apenas alguns dias ou semanas para agir? Eu sou o Dr. Vasconcelos e em mais de 30 anos cuidando de pacientes, aprendi que nosso organismo nunca mente. Ele sempre nos dá pistas, sinais claros de que algo não vai bem. O problema é que muitas vezes ignoramos esses avisos ou confundimos com sintomas normais do envelhecimento. Hoje vou compartilhar com você 7 sinais que podem indicar que um idoso está vivendo seus últimos dias de vida, mas também vou te ensinar como reconhecer cada um deles e o que fazer quando aparecem. Não estou aqui para te assustar, mas sim para te preparar e te dar o conhecimento que pode salvar a vida de alguém que você ama. A medicina nos ensina que quando sabemos o que procurar, podemos agir rapidamente e muitas vezes reverter situações que pareciam sem solução. Esses sinais que vou revelar não são apenas sintomas isolados. Eles representam um padrão que o corpo humano segue quando está enfrentando uma falência múltipla de órgãos ou quando sistemas vitais estão começando a parar de funcionar. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre esses sinais e que pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Cada um desses 7 sinais tem uma base científica profunda e representa uma cascata de eventos biológicos que acontecem quando o organismo está perdendo a batalha contra alguma doença grave ou quando o processo natural de envelhecimento acelera de forma perigosa. Fique comigo até o final porque vou revelar não apenas os sinais, mas também as ações específicas que você deve tomar em cada situação. Se você tem um familiar idoso, ou se você mesmo já passou dos 60 anos, precisa saber dessas informações que podem mudar tudo. O primeiro sinal que você deve observar são as mudanças drásticas no padrão de sono do idoso. Quando uma pessoa que sempre dormiu bem, de repente, começa a passar noites em claro ou, pelo contrário, começa a dormir muito mais que o normal, isso pode indicar alterações neurológicas graves. O sono é controlado por uma região do cérebro chamada hipotálamo, que também regula a temperatura corporal, a fome e outros processos vitais. Quando essa região está sendo afetada por falta de oxigênio, toxinas no sangue ou mudanças na pressão intracraniana, os padrões de sono se tornam completamente irregulares. Você já percebeu se seu familiar idoso está dormindo durante o dia todo e ficando agitado à noite? Isso tem um nome científico. É chamado de inversão do ritmo circadiano e pode ser um dos primeiros sinais de que algo muito sério está acontecendo. O que muitas pessoas não sabem é que o cérebro de um idoso em fase terminal começa a produzir menos melatonina, o hormônio responsável pelo sono, e ao mesmo tempo aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Essa combinação cria um estado de confusão mental que pode levar a pessoa a não conseguir distinguir entre dia e noite. Além disso, quando os rins começam a falhar, as toxinas que deveriam ser eliminadas pela urina se acumulam no sangue e chegam ao cérebro, causando uma condição chamada encefalopatia urêmica, que afeta diretamente os centros do sono. Se você gostou dessas informações, deixe seu like no vídeo para que eu saiba que esse conteúdo está sendo útil para você. Mas o que vou te contar agora sobre o segundo sinal é ainda mais alarmante e pode aparecer junto com essas alterações do sono, criando um quadro muito preocupante. O segundo sinal que deve acender um alerta vermelho é quando o idoso para de comer ou começa a ter dificuldade para engolir. Isso não é apenas uma questão de falta de vontade, mas sim um reflexo de que o corpo está entrando em um estado de preservação de energia. Quando os órgãos vitais começam a falhar, o organismo automaticamente diminui as funções que considera menos essenciais, como a digestão. O sistema digestivo é um dos primeiros a ser afetado, porque requer muita energia para funcionar adequadamente. A perda de apetite, conhecida cientificamente como anorexia, acontece porque o cérebro para de produzir os hormônios que nos fazem sentir fome, como a grelina, e aumenta a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Mas tem algo ainda mais preocupante. Quando um idoso começa a ter dificuldade para engolir, chamada de disfagia, isso pode indicar que os músculos da garganta estão enfraquecendo,
ou que há problemas neurológicos afetando o reflexo da deglutição. Essa condição é extremamente perigosa, porque aumenta o risco de pneumonia por aspiração, que acontece quando líquidos ou alimentos entram nos pulmões ao invés de ir para o estômago. A disfagia pode ser causada por diversos fatores, desde um derrame que afetou os nervos responsáveis pela deglutição até o enfraquecimento geral da musculatura, que acontece quando o corpo está em estado de catabolismo, ou seja, quando está consumindo seus próprios músculos para tentar manter as funções vitais. Se você conhece alguém que deveria ouvir essas informações, compartilhe este vídeo com essa pessoa. O que vou revelar agora sobre o terceiro sinal pode estar acontecendo silenciosamente e muitas vezes é confundido com o cansaço normal da idade, mas na verdade pode ser um sinal de que o coração está falhando. O terceiro sinal que você deve observar são as mudanças na respiração, acompanhadas de fadiga extrema. Quando um idoso que antes conseguia caminhar normalmente passa a ficar ofegante, com pequenos esforços, ou começa a respirar de forma irregular, isso pode indicar que o coração não está conseguindo bombear sangue suficiente para os órgãos ou que os pulmões estão com problemas graves. A respiração normal de uma pessoa saudável deve ser entre 12 e 20 movimentos por minuto, regular e sem esforço. Quando você percebe que seu familiar idoso está respirando mais rápido, mais devagar ou de forma irregular, isso é um sinal de que o sistema cardiopulmonar está em sofrimento. Existe um padrão específico de respiração que é muito preocupante e se chama respiração de Cheyne-Stokes, onde a pessoa respira rápido e profundo por alguns momentos, depois a respiração diminui gradualmente até quase parar, e então volta a acelerar novamente. Esse padrão indica falência do sistema nervoso central e é considerado um sinal de que a pessoa pode estar nas últimas horas ou dias de vida. A fadiga extrema que acompanha essas alterações respiratórias acontece porque as células do corpo não estão recebendo oxigênio suficiente para produzir energia. Quando o coração está fraco, ele não consegue bombear sangue oxigenado para os músculos e para o cérebro, causando uma sensação de cansaço que não melhora com descanso. Além disso, quando os pulmões estão com problemas, seja por pneumonia, edema pulmonar ou embolia, a quantidade de oxigênio que chega ao sangue diminui drasticamente. Você já passou por isso e ignorou os sinais? Muitas vezes achamos que é normal um idoso ficar cansado, mas existe uma diferença entre cansaço normal e fadiga patológica. E o que vou te revelar agora sobre o quarto sinal pode salvar vidas, porque está relacionado com algo que acontece na pele e que muitos ignoram completamente. O quarto sinal que você deve estar atento são as mudanças na cor da pele e o resfriamento das extremidades do corpo. Quando você percebe que as mãos, pés, lábios ou até mesmo o rosto do idoso estão ficando com uma coloração azulada ou acinzentada, isso indica que o oxigênio não está chegando adequadamente aos tecidos. Essa condição se chama cianose e é um sinal de que o sistema circulatório está falhando. A pele é o maior órgão do corpo humano e funciona como um termômetro que nos mostra como está o funcionamento interno do organismo. Quando o coração não consegue bombear sangue suficiente, o corpo automaticamente redireciona o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais como cérebro, coração e rins, diminuindo a circulação para a pele, mãos e pés. Isso explica por que essas regiões ficam frias e pálidas. Mas tem algo que quase ninguém sabe. Existe uma diferença entre cianose central e cianose periférica. A cianose central, que afeta lábios e língua, indica problemas graves nos pulmões ou no coração. Já a cianose periférica, que afeta apenas mãos e pés, pode indicar problemas de circulação mais localizados. Quando você toca a pele do idoso e sente que está fria e pegajosa, isso pode ser um sinal de choque, uma condição médica grave onde a pressão arterial cai drasticamente e os órgãos param de receber sangue suficiente. O suor frio que acompanha essa condição acontece porque o sistema nervoso simpático é ativado, liberando adrenalina numa tentativa desesperada de manter a pressão arterial. Além disso,
Quando as extremidades ficam roxas ou com manchas escuras, isso pode indicar que pequenos vasos sanguíneos estão se rompendo ou que há problemas de coagulação. Se você está achando essas informações importantes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre saúde. O pior ainda está por vir, porque o quinto sinal que vou revelar agora está relacionado com a mente e pode ser devastador para a família toda. O quinto sinal que você deve observar são as mudanças bruscas no comportamento e na capacidade mental do idoso. Quando uma pessoa que sempre foi lúcida e orientada de repente começa a ficar confusa, não reconhece familiares ou apresenta episódios de agitação e agressividade, isso pode indicar que o cérebro não está recebendo oxigênio suficiente ou que toxinas estão se acumulando no sistema nervoso. A confusão mental em idosos graves pode ter várias causas, desde infecções generalizadas, chamadas de sepse, até problemas metabólicos como diabetes descompensado ou insuficiência renal. Quando os rins param de funcionar adequadamente, substâncias tóxicas como ureia e creatinina se acumulam no sangue e chegam ao cérebro, causando uma condição chamada encefalopatia urêmica. Os sintomas incluem confusão, sonolência, alucinações e até convulsões. Da mesma forma, quando o fígado está falhando, toxinas como amônia não são eliminadas e afetam diretamente o funcionamento cerebral, causando a encefalopatia hepática. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre essas alterações mentais. Elas podem ser o primeiro sinal de que o idoso está desenvolvendo uma infecção grave, mesmo antes de aparecer febre. O sistema imunológico de pessoas idosas é menos eficiente, então, muitas vezes o corpo não consegue produzir febre como resposta à infecção. Ao invés disso, o primeiro sinal pode ser justamente a confusão mental. Quando você percebe que seu familiar idoso está dizendo coisas sem sentido, está vendo pessoas que não existem ou está ficando agressivo sem motivo aparente, isso pode indicar que uma infecção está se espalhando pelo corpo e chegando ao cérebro. Além disso, a falta de oxigênio no cérebro, causada por problemas cardíacos ou pulmonares, pode levar ao que chamamos de delirium, um estado de confusão aguda que pode ser reversível se tratado rapidamente. Você já sentiu algo parecido em algum familiar? Essas alterações são extremamente angustiantes para a família, mas é importante saber que quanto mais cedo forem identificadas, maiores são as chances de reverter o quadro. E o que vou te contar agora sobre o sexto sinal pode estar acontecendo de forma silenciosa e pode ser o mais perigoso de todos. O sexto sinal que você deve observar são as mudanças na urina e os sinais de que os rins estão falhando. Quando você percebe que seu familiar idoso está urinando muito menos que o normal, ou que a urina está com cor escura, com espuma ou com sangue, isso pode indicar que os rins estão entrando em falência. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e eliminar toxinas através da urina. Quando eles param de funcionar adequadamente, essas toxinas se acumulam no corpo e podem causar danos graves a outros órgãos. A diminuição da produção de urina, chamada de oligúria, é um sinal de que os rins não estão recebendo sangue suficiente para funcionar. Isso pode acontecer quando a pressão arterial está muito baixa, quando há desidratação grave ou quando o coração não está conseguindo bombear sangue adequadamente. Quando a produção de urina cai para menos de 400 mililitros por dia, isso é considerado uma emergência médica, mas tem algo que quase ninguém sabe. A cor da urina pode revelar muito sobre o que está acontecendo no organismo. Urina escura como Coca-Cola pode indicar problemas no fígado ou destruição de glóbulos vermelhos. Urina com espuma pode ser sinal de que há proteína sendo eliminada pelos rins, o que indica danos graves nos filtros renais. Urina com sangue pode indicar desde infecções até problemas mais graves como tumores ou cálculos renais. Quando os rins começam a falhar, o corpo não consegue eliminar o excesso de líquidos, causando inchaço nas pernas, pés e até mesmo no rosto. Esse inchaço, chamado de edema, começa geralmente nos pés e vai subindo pelas pernas. Além disso, quando os rins não funcionam bem, eles param de produzir um hormônio chamado eritropoietina,
que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos. Isso leva à anemia, que causa ainda mais fadiga e falta de ar. As toxinas que se acumulam no sangue quando os rins falham podem causar náuseas, vômitos, perda de apetite e até mesmo alterações no paladar. Se você conhece alguém que deveria saber dessas informações, compartilhe este vídeo. O que vou revelar agora sobre o sétimo e último sinal pode ser o mais importante de todos e pode dar a você as ferramentas para agir rapidamente numa situação de emergência. O sétimo e último sinal que você deve observar são as alterações na pressão arterial e outros sinais de que o sistema cardiovascular está falhando. Quando a pressão arterial de um idoso que sempre foi estável começa a subir muito ou cair drasticamente, isso pode indicar que o coração está em sofrimento ou que há problemas graves na circulação. A pressão arterial alta súbita, chamada de crise hipertensiva, pode indicar que o coração está trabalhando muito mais que o normal para tentar bombear sangue para órgãos que não estão funcionando bem. Por outro lado, quando a pressão cai muito, isso pode ser sinal de choque ou de que o coração está falhando. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre essas alterações. Existe uma condição chamada de síndrome da falência múltipla de órgãos, onde vários sistemas do corpo começam a falhar ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o coração tenta compensar aumentando os batimentos, mas, eventualmente, não consegue mais manter a pressão arterial adequada. Você pode perceber isso quando o pulso do idoso fica muito fraco, muito rápido ou muito lento. O pulso normal de um idoso deve estar entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando está muito rápido, pode indicar que o coração está tentando compensar a falta de oxigênio. Quando está muito lento, pode ser sinal de que o sistema elétrico do coração está falhando. Além disso, quando você percebe que as veias do pescoço estão muito inchadas ou que há inchaço nas pernas que não melhora quando a pessoa deita, isso pode indicar insuficiência cardíaca. O coração não consegue bombear todo o sangue que chega a ele, então o sangue se acumula nas veias, causando esse inchaço. Outro sinal importante é quando você percebe que a pessoa está tendo dor no peito que não passa, especialmente se vem acompanhada de dor no braço esquerdo, suor frio e falta de ar. Isso pode indicar infarto do miocárdio, uma condição onde parte do músculo cardíaco morre por falta de oxigênio. Se você está gostando dessas informações, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre saúde. O que vou te revelar agora pode ser a diferença entre salvar uma vida e perder alguém querido. Agora que você conhece os 7 sinais que podem indicar que um idoso está vivendo seus últimos dias, é importante saber exatamente o que fazer quando perceber qualquer um deles. A primeira coisa que você deve fazer é procurar ajuda médica imediata. Não espere para ver se os sintomas vão melhorar sozinhos, porque quando se trata de idosos, cada minuto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Se você perceber alterações súbitas na respiração, confusão mental ou mudanças na cor da pele, chame uma ambulância imediatamente. Enquanto espera o socorro chegar, mantenha o idoso calmo e confortável. Afrouxe roupas apertadas e observe se ele continua consciente e respirando. Se a pessoa perder a consciência, verifique se ainda há pulso e respiração e, se necessário, inicie manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas tem algo que quase ninguém sabe. Existem cuidados paliativos que podem ser iniciados mesmo quando o prognóstico é grave. Isso não significa desistir do tratamento, mas sim garantir que a pessoa tenha qualidade de vida e conforto durante o processo. É importante conversar com a família sobre os desejos da pessoa idosa e ter discussões honestas sobre os tratamentos disponíveis. Quando os sinais que mencionei aparecem, pode ser necessário tomar decisões difíceis sobre procedimentos invasivos e hospitalização. Lembre-se de que conhecer esses sinais não te transforma num médico, mas te dá ferramentas para agir rapidamente e buscar ajuda adequada. A medicina moderna tem recursos incríveis para tratar muitas das condições que causei esses sinais, mas o sucesso do tratamento depende muito da rapidez com que a pessoa recebe atendimento médico. Você já passou por alguma situação parecida?
Deixe seu comentário contando sua experiência, pois isso pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você chegou até aqui, é porque realmente se preocupa com a saúde das pessoas que ama. No próximo vídeo, vou revelar os 5 exames que todo idoso deveria fazer regularmente e que podem detectar problemas graves antes mesmo dos sintomas aparecerem, incluindo um exame simples, que pode prever infartos com 90% de precisão.